Bem, pessoal, deixa eu fazer uma pequena observação aqui para vocês. Vocês se lembram que lá o nosso degrau, né, foi de 1000 watts, ou seja, eu apliquei 1600 watts, mas eu tinha 600 watts de zona morta. Então, o degrau equivalente ali foi de 1000 watts, né? No exemplo anterior que nós fizemos, ó, na solução aqui anterior que nós vimos, eu não tinha colocado nenhum limitador teórico para a saída do meu controlador. Então, provavelmente, em alguns momentos ali saiu um valor acima de 1000 watts, que é um valor acima do degrau que nós aplicamos, né? E possivelmente em algum momento aqui saiu até um valor negativo. Mas, poxa, não pode sair um valor negativo. O máximo que você poderia fazer neste exemplo é desligar aquele aquecedor. E aí, na verdade, a perda de energia seria em relação à temperatura ambiente e às trocas normais ali. E não o controlador que colocaria, por exemplo, forçaria o seu sistema a perder aquela quantidade de energia, ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um saturador na saída do meu controlador para deixar a resposta do meu sistema agora mais fiel em relação ao sistema real, não em relação ao sistema teórico ali, tá ok? Então eu coloquei aqui um saturador, ele está dizendo que a saída do meu controlador vai ser zero, se ele estiver desligado, né? Ou aqueles 30% ali, né? Aqueles 600 watts que é o mínimo, ou ele vai sair aqui neste caso 1600 watts, que seria o máximo. Ele até poderia sair mais um pouquinho, porque esse nosso aquecedor, ele tinha uma potência de até 2000 watts, né? Mas por questões de segurança, para limitar a corrente, eu não vou trabalhar nos 100%. Eu vou trabalhar naquele limite lá de 80%, que foi igual a 1600 watts, ok? Então eu limitei aqui, ó, de 0 a 1000 watts, e agora eu vou ver como que vai ser a resposta do meu sistema. Olha como a resposta deu diferente daquela primeira resposta teórica, ó, ok? Notem que a primeira resposta foi essa daqui. Por quê? Eu ainda mexi aqui no Simulink de forma que eu estou deixando mais próximo do meu sistema real. E isso é interessante, porque depois você poderia comparar a resposta do seu sistema real com a resposta do seu sistema simulado e ver se com estes ajustes você conseguiu diminuir a imprecisão, ok? Quanto mais ajuste você puder fazer no seu modelo em relação ao sistema real, melhor, ok? Continuando, pessoal, vamos pegar aqui, é um novo exemplo, tá? Próximo daquele ali, a função de transferência, mas é um outro exemplo, tá ok? Não tem aquele mesmo enunciado, não. Eu já tenho aqui que a função de transferência do meu sistema é essa daqui, ó, 5 multiplicado por e elevado a menos 1s sobre 10s mais 1. Aqui ele está mais próximo de um sistema de primeira ordem. O tempo morto é menor, é pequeno ali, né? E a constante de tempo considerado ali o tempo morto, ela é maior. Então, ela é significativamente maior, ok? Então, calculei lá o meu controlador. Calculei o valor de KP, calculei o valor de TI, calculei o valor de TD. Vamos ver então como que ficou o nosso controlador, ó. Tá aqui o nosso controlador, só lembrando para vocês que o nosso ganho é 5, então já dividi ali o meu ganho KP por 5, né, para normalizar ali, né, o meu controlador. E notem que eu não coloquei aqui nenhum saturador, tá ok? E vou ver como que esse sistema vai se comportar. Tá aqui, ó, a resposta do meu sistema sem o saturador. Notem que eu tive o primeiro pico batendo em 68,27. Notem que o meu degrau aqui foi de 25. Tá ok? E eu tive ali então um valor que passou, né, de 68,27 para 50, dá 18,27. Tá ok? Foi o que passou ali. E eu tenho aqui, né, que no segundo pico que ele deu aqui, 55,04. Para 50 dá 5,4. Então 5,4 dividido por 18,27 dá 29,6%. Opa, ficou dentro daquele decaimento de um quarto, né, em relação ao primeiro pico, daqueles 25%. Por quê? Essa função de transferência aqui, de primeira ordem, com este tempo morto, pelo tempo morto ser menor, pequenininho, né, considerando ali o tamanho da constante de tempo, ele está mais próximo de uma função mesmo de primeira ordem. Por isso que a comparação ali deu mais próximo dos 25%. Mas aí, novamente, lógico, se o meu sistema real tivesse a saída do meu controlador, né, limitada,
esta reação não seria a reação do sistema real, tá ok? E aqui eu coloquei aqui novamente um saturador, variando ali de menos 10 até 1000, tá? Essa variação de menos 10 até 1000 neste saturador. Significa o que? Mesmo que eu estivesse desligando aquele aquecedor, ele iria perder um calor em relação ao ambiente, né? Então o meu controlador, teoricamente, poderia colocar um sinalzinho negativo ali pequeno para simular a perda do ambiente. O ideal seria levantar a curva de perda, né? de energia para o ambiente, tá ok? Mas olha só como que o meu sistema se comportou com este saturador aqui, ó. Foi esta curva aqui, ó, um comportamento diferente da curva azul. Então sempre que vocês puderem deixar o modelo de vocês mais próximo do sistema real, né, e colocar, né, essas alterações que não puderam ser contempladas na função de transferência, vai deixar o seu sistema, o seu modelo mais preciso, tá ok? Vocês vão diminuir as imprecisões, tá ok? Então aí é o nosso exemplo. Para a gente finalizar aqui, né, geralmente o aluno, depois que vê essa teoria, ele vai para o laboratório, né, e ele implementa essa teoria em um kitzinho simples, didático lá. Geralmente, né, no nosso laboratório a gente utiliza muito kit baratinho, que dá para o aluno construir, que dá para ele brincar em casa. Então o nosso kit aqui ele é constituído de um Arduino, tem um motor com uma caixa de redução. Este motor ele tem um encoder, né, para a gente fazer a leitura de pulsos, e a partir dali você sabe qual é a posição, qual é o ângulo deste seu encoder, né, da leitura ali do seu motor, e você pode até estimar a velocidade, né, fazendo a derivada da posição em relação ao tempo, ok? Então aqui eu fiz uma caixinha aqui, ó, coloquei aqui um transferidor que ele tem a orientaçãozinha ali de um aviãozinho, né, que ele indica a direção da rota. Tem um cabo aqui, né, um cabo serial ligando aqui a entrada USB do computador ao Arduino que está aqui dentro. Tem uma placa controladora de motor aqui, né, porque você precisa de uma interfacezinha de potência para controlar o motor. E essa placa aqui ela consegue inverter o sentido da corrente, fazendo o motor girar para um lado e para o outro, se for preciso. Ok? E aqui uma fonte de alimentação, né, tensão contínua aqui, né, e constante, o valor constante que sai desta fonte. E aí eu vou tentar fazer o controle de velocidade deste atuador que eu tenho ali, que é aquele motor com aquele encoder e aquela caixa de redução, ok? Uma vez que eu montei o meu kit, eu fui lá na internet, a gente costuma trabalhar com MATLAB para a gente pegar aquilo que a gente viu lá no Simulink, né? Tem um arquivo que é o Adjust SRV, tá? Que você baixa, que ele está ali na linguagem que pode ser utilizada no Arduino. Eu baixei este arquivo, pode procurar até no site do MATLAB, que ele deixava lá disponível, na biblioteca Arduino I/O, tá ok? Que é para você fazer integração com o MATLAB. Eu peguei esse arquivo e carreguei no Arduino, ó. A minha placa é Arduino Uno, carreguei, disse qual era a porta com, estou trabalhando na porta com 4, ok? Onde está o meu Arduino. E carreguei e coloquei esse software no Arduino, essa lógica, esse algoritmo, ok? Então, este algoritmo serve para o meu Arduino se comunicar com o MATLAB via porta serial. E aí eu posso utilizar os blocos do MATLAB para fazer a minha programação. Aqui tem os blocos, né, de leitura do Arduino, leitura de encoder que nós iremos precisar. Tem a saída das portas, aqui neste caso no PWM, para você fazer o controle da velocidade do seu motor. Ok? Então montei, né, a minha primeira etapa aqui. Notem que eu utilizei aqui, ó, um setup. O Arduino tem que indicar qual é a porta com que eu vou me comunicar com o Arduino. Ele está na porta 14. Coloquei aqui um real time para o tempo de simulação ser igual ao tempo que é utilizado como base pelo sistema operacional, né? 1 segundo na simulação corresponde, digamos assim, a 1 segundo do tempo real, ok? Coloquei isso daqui, um subsystem, foi uma maneira que eu encontrei porque a leitura do encoder, que este encoder ali, ele tem uma limitação, né? Ele tem um tamanho fixo e depois de um tamanho ele zera a contagem de pulsos desse encoder. Então eu coloquei ele só uma variável maior que você poderia ir contando e não estourar a memória, ok? Não dá overflow. E aqui eu tive que colocar uma funçãozinha de transferência que representa um filtro de primeira ordem, tá? Um filtro passa baixa.
Porque quando eu faço a derivada para encontrar a velocidade, porque eu não tenho sensor de posição, desculpem, eu não tenho sensor de velocidade, eu tenho sensor de posição, então eu tenho que ficar derivando a posição para encontrar a velocidade. E aí eu teria realmente muito ruído. Então eu coloquei um filtrozinho ali só para mascarar, tá? Não é o ideal, não é o perfeito, mas é só para a gente colocar em prática. E como eu falei para vocês, o kit é baratinho, dá para você montar tranquilamente, tá ok? Mas tem suas limitações. Então eu fiz aqui a derivada, ó, pegando a velocidade. Coloquei lá no workspace, né, a velocidade, o tempo, para eu depois fazer o levantamento da minha curva. Notem que eu coloquei aqui, ó, uma saída, né, para indicar a direção que o motor vai girar, esse daqui, e aqui a velocidade máxima que o meu motor vai girar. Eu apliquei 255 porque é o máximo que eu tenho aqui, porque são 8 bits de resolução na minha saída. Ok? Levantei, coloquei aqui como inf, ó, e levantei qual era a constante, o valor de bias. Qual é a potência mínima que este motor ele começa a se mover, né? Aí eu vi lá que era de 20, o valor inicial era de 20, que era o valor de bias. Ou seja, vou dar o meu degrau de 20 até 255. Então já tem aí 235 de degrau nesta unidade aqui. Ok? Então, depois apliquei 5 segundos, né? E dei um step lá, no valor máximo da minha saída. Coloquei um tempo aqui só para que eu consiga relacionar a reação do meu sistema, a curva de reação, em relação ao tempo, tá ok? Foi esta curvinha aqui que eu obtive, ó. Eu tenho aqui um tempo morto, né? E tenho a reação do meu sistema. Notem que até 0,1 segundo o meu sistema não respondeu. Aí detalhe, né? Estes bloquinhos aqui, eu fiz um ajuste para que eles trabalhassem com sample time de 0,05, que dá 20 Hz. Por quê? Nós temos um gargalo aqui porque nós estamos com uma comunicação serial com o Arduino, tá ok? Então 20 Hz ele responde bem. Se eu colocasse um valor maior, talvez até 100 Hz, talvez daria para trabalhar com a comunicação ali em 9600 baud rates, tá? Agora, um valor mais alto, né, de frequência, nós não iríamos conseguir trabalhar, digamos assim, em tempo real, né, para responder ali, fazer a leitura daqueles valores, tá ok? Então, eu coloquei aqui o sample time 0.05 para trabalhar com 20 Hz de frequência. E isso também ajuda a causar mais ruídos, tá ok? Então, aqui levantei a curva, eu vi que eu tinha um tempo morto de aproximadamente ali 0.1, tá ok? Vi aqui qual era a velocidade máxima, ó, ficou aqui em torno de 6.500 pulsos do encoder por segundo. Ah, Edson, mas você poderia converter pulsos para um valor angular de graus ou de radianos? Poderia, mas eu não quis. Eu quis deixar aqui pulsos por segundo mesmo, ok? Então, a partir daí eu defini qual era a cinta total horizontal que ele tinha o valor máximo, né? Peguei aqui uma média, mais ou menos. E a partir daí eu vi qual foi a variação máxima. Olha, saiu de 0 para aproximadamente 6.500, né? Quanto que vale 63% de 6.500? Eu fui lá e calculei, né? Os 63,2%. A partir dali eu vi qual instante que ele atingia. Tirei o tempo morto, encontrei a constante de tempo, tá ok? Aqui só mostrando aqui que eu fiz alguns ajustes, ó. Vi alguma curva que ficasse um pouco melhor. Era só para ver, esse daqui deu 6.500, daqui eu acho que 6.300, 6.350, tá ok? Que na verdade está aqui, ó, 6.300 essa curva aqui de baixo. E a partir daí, eu fiz os meus cálculos, já tinha encontrado o tempo morto, já tinha encontrado a constante de tempo, eu projetei o meu controlador, e o meu controlador foi esse daqui, ó. Lembre-se que eu tenho que dividir o meu controlador pelo ganho, tá? E o controlador que eu encontrei foi esse daqui, ó, o controlador PID já dividido pelo ganho. E aí eu apliquei, né, o meu controlador, olha o meu controladorzinho aqui, ó. Apliquei o meu controlador, olha a saída do meu controlador, já coloquei aquele valor de bias, que era aquele mínimo que eu precisava pro meu motorzinho funcionar, ok? Apliquei, fiz uma saturação aqui, né, que no mínimo aqui que poderia sair seria 20, no máximo que poderia sair seria 255. E aí, ó, aqui está até saindo 119. E aí eu mandei a potência para a saída lá do Arduino que vai comutar lá a placa controladora de motor, ok? E aqui só lembrando para vocês que eu só indico qual é a direção que o motor vai girar. Então indico aqui, faço a leitura da velocidade, né? Comparo com o meu set point ele é de 5.000 pulsos por segundo.
E aí o meu sistema de controle ele vai atuando no meu sistema. Notem que aqui, ó, o controlador que eu projetei já é dividido pelo ganho, tá ok? Ó, em relação a esta função de transferência aqui, ó. Então, a resposta do meu sistema real foi esse daqui, ó. Olha que interessante, ó. Peguei toda aquela teoria, levantei a curva do meu motor, só lembrando para vocês que o motor, né, ele se comporta como um sistema de primeira ordem, porque você aplica uma entrada integral ali, nesse caso de potência, a velocidade dele vai aumentando, aumentando, chega um momento que ela se torna estável, e vai ficar naquele valor máximo, tá ok? Então este daqui foi o comportamento do meu motor, tá ok? No controle de velocidade. Notem que aqui, quando a gente aplica uma curva de reação, pessoal, você não sabe muito bem o que acontece ali, não é uma modelagem, né, analítica. E notem que quando eu coloco lá no início um filtro aqui para tratar aquele sinal, para tentar atenuar aqueles ruídos de leitura, este cara aqui vai estar influenciando no modelo matemático que eu vou obter, porque ele vai causar uma defasagem no sinal de saída, ok? Neste sinal aqui de saída, tá? E aí o modelo que eu cheguei foi esse e a resposta do meu sistema foi essa daqui. Aí o que eu fiz? Eu peguei o mesmo controlador e apliquei agora só no modelo, para eu comparar com o sistema real, tá? Ó, peguei o controlador que eu projetei e apliquei no modelo matemático que eu consegui chegar ali. E aí olha só, o resultado não ficou parecido, tá ok? E aí quando acontecem essas coisas, você até pode tentar ajustar para ver um modelo mais próximo do seu sistema real. E eu fiz isso, né? Eu peguei e aumentei um pouco aqui a constante de tempo e aumentei um pouquinho aqui o ganho do meu sistema. Ah, mas Edson, como você fez isso? Eu fui aumentando e fui comparando para ver qual era o modelo que dava um valor próximo do sistema real. E aí eu cheguei a esta curva aqui, ó. Significa o que, pessoal? Que este modelo aqui que eu levantei depois dos ajustes, né, em um teste dinâmico, conseguiu descrever com maior precisão o meu sistema, ou eu diminuí a imprecisão. Notem que o sistema ficou mais próximo, ok? Então essas aqui são assim, algumas observações que a gente pode fazer para vocês irem associando a teoria que vocês aprendem à prática. Lógico, pessoal, isso daqui é um sistema simples, né? É um sistema didático, é um exemplo didático com limitações, né? Então nós temos aqui algumas limitações na aplicação dessa teoria, mas se vocês forem pegar um sistema mais robusto, até um equipamento mesmo didático, de laboratório, mas que tenha um grau de precisão maior, provavelmente vocês aí vão conseguir também levantar melhores parâmetros para a modelagem de vocês, ok? Então aqui nós finalizamos com este exemplo, né, para que vocês consigam associar a teoria com a prática que nós vimos aqui. Deixa eu fazer só mais uma observação para vocês, né, que às vezes isso não fica muito claro. A minha malha aqui está fechada. O que é a malha fechada, pessoal? É o seguinte, ó, eu faço a leitura, ó, Arduino encoder read, a minha variável de processo. Eu faço a leitura da minha variável de processo, que neste caso aqui é a posição, mas estou derivando, está virando velocidade. Comparo com set point, ok? Isso aqui é a minha realimentação. Comparo com o meu set point, gera um erro. O erro entra no controlador, que calcula uma ação de controle, que manda para quem, pessoal? Para o meu atuador. Manda para o Arduino, do Arduino vai para quem? Para o motor, que é o meu atuador, né? Que ali tem um controle de potência. O meu motor ele responde a essa entrada, modifica a sua velocidade, que é lida pelo sensor, né? O sensor encoder, que é lida aqui pelo Arduino, transmitido via serial aqui para o MATLAB, que nós derivamos, transformamos em velocidade, se compara ao set point, gera um novo erro que entra no nosso controlador e assim por diante, tá ok? Isso daqui é o controle em malha fechada. Então é o exemplo que eu consegui trazer aqui para passar para vocês, ok? É um kitzinho didático que fica disponível lá no nosso laboratório para os alunos poderem trabalhar. Então, bons estudos e até mais. Abraço!